Amados irmãos e irmãs, muito bom dia. Neste dia 28 de outubro, a igreja celebra a festa dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu. Então, nós recordamos esta escolha do Cristo por aqueles que mais próximo dele queria pessoas que pudessem conduzir a missão da igreja e como ele estabeleceu isso como estrutura para que a ação da graça se perpetuasse no mundo e na história. E rezamos por isso, então, por toda a igreja. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao entardecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava todos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, como lhes dizia antes da leitura do Evangelho, o Senhor, quando escolhe os 12 discípulos, ele dispõe um lugar, um ambiente, uma estrutura favorável à ação da graça, à ação do Espírito Santo no seio da igreja. Homens de carne e osso, é verdade, mas sobre os quais ele estabelece toda essa estrutura, justamente para nos fazer compreender como quer agir no seio da igreja e através da igreja no mundo como um todo. Quer agir através de homens aos quais ele, porque os chamou e escolheu para si, concede uma experiência profunda de quem ele é, o conhecimento dele, portanto, do mistério da sua presença, do seu amor e da sua graça. Experiência essa tão profunda que, ou seja, não é uma coisa pontual, né, mas é uma caminhada, mas que sirva de sustento e fortaleza para que eles possam depois, ao longo de suas vidas, irem aos confins do mundo, até então conhecido, e firmarem o seu testemunho de amor, derramando o seu próprio sangue por Cristo. Esses dois apóstolos, então, fizeram justamente isso. Conheceram Cristo, foram chamados por Ele, acompanharam o Senhor e foram íntimos dele, e participaram do mistério da Páscoa dentro daquilo que foi a vida deles naqueles momentos. Quero dizer, sim, também eles fugiram, é verdade, né? Mas testemunharam a ressurreição do Cristo e assim por diante. E depois, então, se espalharam e foram onde foram, estiveram ali a serviço
do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao considerarmos então esse recorrido da vida apostólica, da vida dos apóstolos, nós somos convidados a compreender etapas importantes da nossa vida, porque o apostolado não se resumiu àqueles 12, mas ele está na essência da igreja. A igreja é essencialmente apostólica. A igreja é essencialmente um envio de Deus, do Cristo ao mundo, daqueles que têm algo a testemunhar. E, portanto, o ponto de partida é sempre a intimidade com Cristo. Vejam que na concorrência, na sequência dessas etapas, o que nós temos é isso. Primeiro, um momento de profunda intimidade com o Senhor, de profundo recolhimento no seio do Senhor, na convivência com o Senhor. E depois, então, o envio como que transbordar daquilo que se conheceu e se experimentou, para que justamente se possa testemunhar uma verdade. São João vai dizer o que vimos, o que ouvimos, o que tocamos da palavra da vida, que se manifestou e assim por diante. Então vejam, amados irmãos e irmãs, isso precisa estar presente na nossa vida. E também como critério de compreensão das diferentes etapas da nossa vida de fé. Precisamos compreender quanto amadurecido esteja o nosso contato com Cristo, a nossa intimidade com Cristo. Precisamos saber avaliar quão profunda está a convicção acerca da verdade, da doutrina que nos salva. Essa verdade é justamente onde podemos nos apoiar com toda segurança. Precisamos avaliar e medir as nossas condições de apostolado, porque, ou seja, se é verdade que nós não podemos ficar sem um apostolado na vida cristã, porque uma vida cristã sem apostolado não é vida cristã, ao mesmo tempo precisamos considerar um caminho de apostolado. Em que tempos, de que maneiras, né, o que nosso Senhor nos pede, aonde nos envia e assim por diante. Né, o que nos chama a fazer, aonde nos chama a testemunhar e assim por diante. Que haja no nosso coração essa inquietação, porque é pelo apostolado que nós podemos dar esse testemunho que fecunda a igreja, fecunda o coração de tantos homens por aí afora, precisam conhecer o Cristo e a sua salvação. Se nós nos anulamos, se nós nos calamos, se nós nos omitimos, dizia já encontramos isso na Escritura, né? Se calarem a voz dos profetas, as pedras falarão. Ou seja, a força, né, desta vontade salvífica de nosso Senhor, que por desígnio de Deus precisa alcançar os confins do mundo e todos os corações através de outras pessoas que façam a experiência do Cristo. Essa é a lógica da vida cristã, essa é a lógica do apostolado cristão. Nós não podemos nos retrair, nos eximir disso, mas precisamos mergulhar nisso, porque o Senhor nos salva através dessa intimidade e desse apostolado. Que São Simão e São Judas Tadeu intercedam por nós poderosamente, para que nos convençamos dessas bases fundamentais da vida cristã e nos conduzam a abraçá-la com toda a nossa força. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos rezar agora, amados irmãos e irmãs, pelos aniversariantes, por aqueles que celebram também o dom da vida matrimonial. Queremos confiá-los de modo especial e concreto à Virgem Santíssima, a sua poderosa intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, de São José, seu esposo, dos santos apóstolos Simão e Judas Tadeu, bem como de São Pedro, nosso padroeiro, desça e permaneça sobre vós, vossas famílias, vossos lares, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um dia abençoado e sustentado pela intimidade com nosso Senhor. Fiquem com Deus.